Está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Importe. Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Horas 21 minutos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 8h21. Campos tem agora 27 graus com a sensação térmica já de 31 graus. São 8h21 no programa de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, hoje conversando com o professor Marcos Almeida, que é assessor esportivo, especialista em ciência da musculação e mestre em ciência da motricidade humana, além de ser blogueiro aqui do portal folha1.com.br, também diretor da academia Bodytech, com a gente aqui nesta manhã, dando aqui uma aula virtual para a gente. Depois eu vou pegar o programa, eu vou ouvir novamente, que é durante o podcast. É legal que você vai estar no treino aí, tá na academia, você pode ouvir. Meu caro professor Marcos Almeida, só essa questão de corrida de rua que a gente pautou, eu falo aqui às vezes, dá uma série Netflix. Tipo assim, você faz vários episódios. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui, com sua sabedoria, resumir os pontos mais importantes, principalmente para quem está começando porque o que me preocupa, assim, se é que me preocupa, o que eu fiquei e te procurei foi por isso. Eu encontrei com algumas pessoas e elas falaram, porque eu vi, porque tem que ter, não pode pisar de tal jeito, não pode, aquilo que a gente falou. Aí eu desanimei de começar. Eu durante muito tempo eu morei no Espírito Santo, algum tempo. Tinha um amigo meu lá fantástico, Ricardinho, é empresário e professor de educação física, mas não atua como empresário. Aí falava assim, Cláudio, para fazer exercício, você tem que começar pelo esporte que você mais gosta, para facilitar as coisas. Você gosta de lutar, beleza, você gosta de jogar bola, vai jogar bola. Você gosta de correr, gosta de caminhar, vai caminhar. Eu gosto de dançar, vai dançar. Porque é algum exercício que você gosta e aí não vai ter nenhuma dificuldade de já, como dizer assim, negativa ou pré-negativa. Mas eu queria muito que você falasse só mais um detalhezinho sobre essa questão de máquina. O que é máquina do ser humano em relação ao desenvolvimento, ao crescimento dele no esporte que ele quer praticar? No caso, a corrida que a gente falou,
que é esse boom todo que está tendo assim. E a preocupação da gente, assim, o coração é um músculo e que se adapta e que se evolui muito rapidamente em relação ao todo o conjunto de músculos do corpo humano. E aí vem um problema. A gente começa a correr, o coração está ali batendo tranquilo, você quer correr mais, estoura uma panturrilha, um posterior, enfim. Como que é lidar com essa situação, com essa ansiedade para poder a coisa caminhar melhor e a tal da máquina funcionar bem? Ô, Cláudio, ótima pergunta. Só fazendo o ponto A na sua fala que você começou sobre atividade física e que a pessoa pode começar a dançar, pode começar a correr. Fala-se que a melhor atividade física que existe é aquela que você mais gosta de fazer. É onde você tem a possibilidade de tornar essa atividade física crônica, né? Tornar ela crônica ao longo da sua vida. Então, pessoas que não gostam de correr, mas adoram dançar, amam dançar. E a dança realmente ela é muito mais importante para ela do que a corrida, porque é uma atividade que ela faz com prazer e isso leva ela a cumprir, né? A se cuidar. Né? Então vai variar de acordo com a opção e o gosto de cada um. Tem pessoas que amam fazer musculação e não abrem mão de fazer musculação, tem um prazer imenso de fazer musculação e a gente entende e respeita. Tá? E com relação à sua segunda pergunta sobre essa máquina do corpo humano, né? Que não tem nada de máquina, né? Eu não gosto muito de falar que o corpo humano é uma máquina, porque nós temos algumas nuances que diferem o nosso organismo de uma máquina. E eu posso citar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, eu tenho um carro que é uma máquina, e esse carro que eu tenho, ele está há 6 meses guardado na minha garagem. Ele ficou 6 meses, depois eu ia usar, não usei, deixei ele 8 meses guardado na minha garagem. Quando eu voltei para usá-lo, ele estava com o pneu baixo, estava sujo, a bateria caiu. Mas eu fui lá, enchi o pneu, carreguei a bateria, ele voltou a andar, ficou novo, normal e valorizado, porque o carro tinha 1 ano com 10 mil quilômetros rodados, então o carro estava novo. Já o nosso organismo, se eu deixá-lo 1 ano parado, eu vou ter sérios problemas. Imagina eu ficar 1 ano sem fazer nenhum tipo de exercício físico, 1 ano sentado, 1 ano acamado, eu vou ter que reaprender a andar. Meu músculo cardíaco vai estar totalmente atrofiado, minha musculatura vai ter totalmente atrofiado, meus ossos vão estar com osteopenia, com osteoporose, talvez em grau 3. Eu vou estar totalmente deteriorado, porque a diferença do homem para a máquina é que a máquina, quanto menos você usa, mais nova ela fica. Já o nosso organismo é exatamente o contrário. Ela precisa do uso para se rejuvenescer. Então nós citamos, por exemplo, o exemplo dos ossos. Os ossos, há uma renovação celular nos ossos a partir do impacto. Então por isso que a corrida, a musculação, ela é altamente recomendada para quem tem osteopenia ou já está em uma fase mais adiantada, que é a osteoporose, que é o desgaste dos ossos, né? E isso daí só melhora com a atividade de impacto, com a musculação, caminhada, corrida. Se eu ficar parado, eu vou cada vez envelhecer mais. O nosso músculo cardíaco funciona da mesma forma. Se fosse uma máquina, quanto mais tempo eu ficasse parado, ele estaria mais novo, mas é exatamente o contrário. Ele é um músculo, né, não aparente. É diferente dos nossos músculos aparentes, mas ainda assim eles precisam do exercício, como os nossos músculos aparentes, músculos da coxa, músculos das costas, do peito, do braço, de qualquer lugar do órgão, do corpo humano. Eles precisam de estímulo para estarem fortes. Então nós temos essa diferença entre o ser humano e a máquina. Quanto menos você usar, mais nova ela fica. A outra, quanto mais você usa, melhor ela fica. Inclusive tem uma frase de um fisiologista famoso, que agora no momento eu me esqueci, ele até recomenda assim, é melhor desgastar do que deixar em repouso o tempo todo. Então a gente tem que estimular o desgaste. E esse desgaste tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser planejado, tem que ser algo que faça para também não gerar problemas futuros. Mas
basicamente, onde eu queria pontuar seria essa diferença entre a máquina e o nosso organismo, né? E já com relação... Você quer fazer alguma pergunta, Cláudio? Não, eu queria colocar uma coisa interessante aqui. Não tem nada a ver com que você traz de parado e movimento. Tem a ver com o sol, por exemplo. Porque quando você está parado e você guarda o carro aonde? Numa sombra, tapado, né, e tal. Se você faz isso com o ser humano, você pode transformar isso para uma outra situação. Você come o frango de granja, o frango criado esse que a gente compra no supermercado, né? Ou coxa, ou sobrecoxa. Você já viu ali como é que é macio, os ossos deles são molinhos? Em comparação ao frango da roça. Da roça, não tinha observado não, mas realmente faz sentido. Observa isso, você vai ver. Porque os ossos do frango da roça, da galinha da roça, eles são duros. São rígidos, são fortes. A galinha corre. Você não consegue quebrar com esses índios. São estimuladas. Essa vive em granja, é um criado de... É um exemplo para a gente exemplo usar bem interessante sobre isso, sim. E a sua outra pergunta, ou seja, foi a mesma pergunta sobre o desenvolvimento do organismo através do esporte, especialmente da corrida, né? Então nós temos hoje uma explicação também bem interessante sobre isso, que o cara que inicia na corrida ou está em fase desenvolvida, ele corre alguns perigos. Porque tem uma frase clássica na fisiologia do exercício que fala: quanto mais treinado, menos treinável. Então isso, traduzindo, significa quando o cara está com bom condicionamento físico, para você causar alteração, estresse positivo para que ele melhore a condição física, cada vez mais ele vai ter que treinar mais. Então, quanto mais treinado, menos treinável. Você vai ter que dar estímulos novos através de volume, através de intensidade. E aí moram alguns perigos, né? Tanto para esse corredor que já está em estado avançado, que você vai ter que forçar um pouco o organismo dele, quanto para o corredor iniciante. A gente sabe que o músculo cardíaco, o coração, ele sofre uma adaptação muito rápida para as pessoas que estão iniciando. A gente percebe que em duas semanas, por incrível que pareça, ou 3 semanas, 4 semanas, que a ciência fala em 42 dias, mas a gente percebe que antes disso a gente já consegue alterações bem importantes. Há uma forma de benefício crônico do coração com essas semanas de treino. Então o músculo cardíaco se desenvolve muito rápido, o cara se sente bem, ele quer correr mais rápido, quer correr mais longo, e aí que mora o perigo. Porque o músculo cardíaco ele é rápido em desenvolver, mas os músculos aparentes, né, quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, os ossos, em especial o osso da tíbia, que é onde tem muita canelite hoje em dia, está entre as 3 lesões mais comuns na corrida. Os tendões e as articulações, elas demoram para adaptar. Então a máquina, ela desenvolve muito rápido, a máquina central, que é o coração. Os músculos, retornando, músculos, ossos, articulações e tendões, elas já demoram um pouco mais. Então tem que ter um pouco de paciência realmente. Por isso que um treinador, na maior parte das vezes, ele reconhece essas questões, ele entende dessas questões, que isso ocorre através do seu estudo, através da sua prática, e ele segura esse aluno o máximo que ele pode para começar a soltar em zonas superiores de treinos ou treinos muito longos. Então isso acontece demais, é importante que todos saibam sobre esse tema. São 8h33, professor Marcos Almeida, assessor esportivo, inclusive você atende durante toda a semana, de segunda a sábado, no Flamboyant. Aonde ali? Na pracinha? É na pracinha do Flamboyant, na primeira praça do Flamboyant, ali próximo à Avenida 28 de Março. Exatamente em frente àquela padaria do nosso amigo André. Já sou corredor há muito tempo, quero ir lá aperfeiçoar. Não sou corredor, quero começar. É só chegar lá. É lá mesmo. De 6 às 9 da manhã. De 6 às 9. Nós estamos ali segundas, terças, quintas e sábados. 6 às 9. Falei de segundas. Segundas, terças, quintas e sábados.
E no seu blog, aqui na Folha da Manhã, no portal Folha 1, tem ali um acervo de conteúdo sobre qualidade de vida, sobre esporte, sobre exercício, assim, extraordinário. Eu sou leitor dos seus artigos lá, das suas publicações, e vi nesse fim de semana agora, nessa semana, você colocou lá, envelhecer em movimento. O Brasil é um país hoje em processo acelerado de envelhecimento. Nós temos uma população já passando dos 50, dos 60 anos, absurdamente grande. Inclusive, tem-se feito aí algumas reformas na lei sobre essa questão de aposentadoria por conta exatamente do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que dá uma longevidade bem melhor, bem maior ao brasileiro hoje do que na década de 70, 80. Você tem aí, se for buscar para trás, minha avó morreu de tuberculose. Hoje não morre ninguém de tuberculose. Praticamente ninguém, né? Você tem que se cuidar direitinho. E o cuidado de tuberculose é alimentação. Um remedinho e tal, é alimentação. Então, assim, o que eu quero que você traga, e aí você fazer esse milagre aí de uma prova de 5 quilômetros em 15 minutos. Vamos lá. Porque nesse último artigo você traz aqui, o título do artigo é exatamente esse, exercício e envelhecimento, 4 pilares fundamentais. São eles: aptidão cardiorrespiratória, o VO2, né, é a nossa corrida, né? É a nossa caminhada, é a nossa bicicleta, né, Beto? Você que gosta de pedalar, né? Beto pedal, Beto extremamente pedal, importante. Beto pedal, é boa também, é boa. Força muscular, que é a musculação, equilíbrio neuromotor, que é o trabalho de equilíbrio específico do equilíbrio no idoso, que é onde vai evitar exatamente a queda no idoso, que a gente sabe que a cada 10 quedas, 3 a 4 pessoas ao longo de um ano pode levar à morte. E o outro tema que é desses 4, saúde cerebral. Essa também extremamente importante, né? Que a gente sabe que a parte cognitiva ela está ligada totalmente aos nossos movimentos, ao nosso dia a dia. E a gente sabe que o próprio movimento ele melhora os nossos neurônios, a nossa conexão entre os neurônios, que são as nossas sinapses, né? Então, juntando esses 4 elementos, a gente realmente está cuidando para que a gente consiga uma longevidade com qualidade. O que está acontecendo é que a população brasileira realmente está envelhecendo bastante, né? E com esse envelhecimento, é um lado muito interessante, que a gente sabe que a gente vai viver mais, mas tem um lado negativo, que a gente sabe que as doenças crônicas, elas vão aumentar através da idade. É natural. Você não adianta falar que você com 60 anos, você vai ter a mesma visão, né, que uma pessoa de 30 tem. Que você vai ter o mesmo paladar com 70 anos que uma pessoa de 20 tem. Você vai ter a mesma força muscular para levantar e sentar em uma poltrona que uma pessoa de 40 tem. Então, realmente, são fatos que vão, com a idade, acelerando. E essas doenças crônicas que vão acontecendo são possibilidades que a gente tem que tratar desde já. Né? Então, assim, essas políticas públicas para pessoas acima de 60 anos, que segundo a OMS, é considerado idoso, então são pessoas acima de 60 anos, que realmente nós temos os nomes fantasias para pessoas acima de 60 anos, que fala melhor idade, nada disso, é idoso, é terceira idade, é idoso. Nós temos uma definição hoje, Cláudio, assim, bem interessante, segundo a OMS. Velho eu acho pesado. Pesado, assim. Mas a definição é interessante, é porque assim, de 45 a 59, nós somos meia idade, você deve ser meia idade, eu já estou no idoso. 55, meia idade. De 60 a 85, idoso. De 85 a 95, ancião. De 95 em diante, velhice extrema. Mas é considerado idoso a partir de 60 e esses todos vão estar inclusos nessa definição. Então, realmente, o idoso, o crescimento populacional aqui no nosso país é muito grande. Nós sabemos que daqui a 5 anos nós seremos a 3ª ou 4ª população mais idosa do planeta, né?
Fala-se que em 2050 o número de idosos vai superar o número de nascimento de pessoas de 1 a 4 anos. Então a população brasileira realmente está em um processo de envelhecimento. E envelhecimento que as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade, às vezes com poder aquisitivo maior, com a possibilidade de viajar, com a possibilidade de se cuidar. Então todos esses trabalhos eles são muito interessantes para a prevenção dessa faixa etária. E correlacionando, Cláudio, com a corrida, o número de pessoas que começam a correr a partir de 45, 50 anos é bem importante. Percentualmente, em alguns casos, eles são maiores que os jovens também, porque eles estão realmente descolando o benefício da corrida ou do ciclismo, né, Beto, da atividade física. São pessoas que conseguem comprar uma bicicleta legal, equipar essa bicicleta, fazer um passeio com os amigos, ou fazer um passeio como o Beto faz, que vai daqui a Rio das Ostras, dorme, volta no dia seguinte. Isso é muito bacana. São essas aventuras que o ciclismo possibilita, né? É uma atividade que não tem impacto, etc. Mas a corrida, por ser mais democrática, pelo custo ser menor, parece que as pessoas estão utilizando muito mais. Inclusive os idosos, né? Pois é, e aí aquela pergunta é básica: como envelhecer com saúde? Fazendo exercício porque, cara, as pessoas também têm uma mudança muito importante. E às vezes são pequenos detalhes que a gente não leva em conta. Ninguém hoje leva em conta. Não existe mais televisão sem controle. Aliás, as TVs não tem nem botão. Mas isso eu estou aqui. Isso faz diferença. Muita diferença. Dos portões, hoje, não sei a quantidade especificar, mas boa parte a gente não abre mais um portão, né? Assim, é tudo automático, tá tudo. Você não abre o vidro do carro. Cara, assim, poxa, legal por isso. Tá tudo bem. Eu acho que o mundo tem que evoluir. A pessoa, se tivesse conforto, ainda. Cada um busca conforto, né? Um carro de boi, mas não tem uma contrapartida, né? Agora, e aí? E a alimentação vem num peso grande também atrapalhando esse envelhecimento com uma série de aditivos, de conservantes. Tem um pão ali na geladeira que eu esqueci, deve ter uns 6 meses. Tá do mesmo jeito que eu deixei. Não estraga, o bicho não tá ali, eu esqueci. Agora nós estamos deixando para ver quando que ele vai aparecer o primeiro. Tá na geladeira, mas tem que estragar, cara. Então assim, e é como conciliar isso tudo. E o que eu acho muito complicado é ter essas informações. Como buscar isso, professor? Como entender que a gente tem que envelhecer com saúde e você é o que você come, você é o que você pratica de esporte. Como é que é isso? Com relação a esse assunto, que eu até coloquei no blog, sobre esses 4 elementos que facilitam, que favorecem e que são extremamente importantes na vida do idoso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Porque hoje damos muito valor, como eu falei lá no blog, não que tenha nesse fator que uma coisa é boa e outra é ruim. Nós temos o trabalho de força da massa magra, da massa muscular, extremamente importante e defendido por todos os profissionais da área. Né? Realmente você ter massa muscular para você melhorar seu metabolismo, para você poder sentar e levantar de uma cadeira, para você subir esse degrau aqui da escada, que são 3 sacadas bem fortes, né? 45 degraus aqui, você tem que ter força muscular. Mas só com a força muscular, se você analisar de uma forma fria, só com a força muscular você não consegue subir esses 45 andares. Porque você tem um percentual aeróbio muito importante, que é seu músculo cardíaco tem que estar muito bem para você subir essas escadas, ou andar na rua, ou fazer suas atividades durante 40, 50, 1 hora, 2 horas. E essa parte aeróbia é exatamente por isso que esse VO2, o que é VO2? É aquela zona 5 para nós, que ela é chamada consumo de oxigênio. É que nem um carro. Quanto mais oxigênio você consome, mais você produz. Você transforma essa energia química em energia mecânica. Mais facilidade você tem para andar, para correr, para caminhar. Então é extremamente importante você ter a força muscular, mas saber que o ser humano, ele é puramente aeróbio. Ele é puramente oxigênio. Ele é puramente endurance. Ele é puramente caminhada e corrida. Você não faz força o dia todo, mas você faz
atividades aeróbicas o dia todo, né? Você contar quanto tempo você anda, quantos passos você dá, tem até uma relação muito grande aí de 10 mil passos por dia com relação à saúde. Então nós temos vários elementos hoje que realmente facilitam essa vida. Nós temos o Colégio Americano de Medicina do Exercício, que ele faz uma pesquisa anual sobre quais atividades são tendências para o próximo ano, que tipo de atividade, que tipo de tecnologia ela é tendência para o ano seguinte. E o que vem ganhando há muito tempo, diria para vocês, já há uns 10 anos está em primeiro lugar, é um termo chamado Wearable Technology, que são as vestimentas tecnológicas. Então, toda vez que você for treinar e tiver o seu celular marcando no Strava a quilometragem que você está fazendo, o tempo que você está fazendo, você está usando um Wearable Technology. Eu diria para você, se você tiver com o seu celular desligado, você não vai nem caminhar. Se já aconteceu isso com você. A pessoa que usa o relógio da Garmin e ele está com o relógio descarregado, ele nem corre, porque ele está tão dependente dessa tecnologia. Sim. E essa tecnologia ela pode ser um monitor de frequência cardíaca, pode ser um marcador de um computador da bicicleta, que Beto possivelmente deve ter um computador que marca o tempo, distância. Isso aí são elementos extremamente importantes no nosso dia a dia. São essas roupas tecnológicas que transpiram. Então a gente está muito ligado a tudo isso. Eu costumo chamar esses elementos de brinquedinhos de adulto, que é um tênis com tecnologia. Nós temos tênis de placa, temos tênis para treinos longos, temos treinos para velocidade. Então essas coisas, elas nos fazem tornar essa atividade física crônica, né? Extremamente importante para todos nós. E aí, ainda continuando com o Colégio Americano de Medicina do Exercício, que é extremamente importante falar sobre isso, eles recomendam 150 minutos por semana de atividade física, né? É aquela famosa 30 minutos todos os dias. Mas ele está democratizando isso aí. Ele fala o seguinte, olha, para você ter saúde, são 150 minutos semanais. São 5 vezes 30 minutos por semana. Então, isso na parte aeróbia, tá? Isso na parte de caminhada, de corrida, de bicicleta. Ele considera você fazer 80 minutos de intensidade moderada por semana. E ele também democratizou que você pode fazer por dia, considerar 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. E mais 10 minutos à noite, dividir em 3 períodos. Né? Então, olha só que interessante. A pessoa que caminha, a pessoa que corre, a pessoa que pedala, você pode estar somando esse tempo. As pessoas que são mais ligadas a números, somem esse tempo que vocês fazem por dia ou por semana de atividade física. E eles consideram até 300 minutos, os benefícios aumentam. Ou seja, de 150 a 300 minutos, os benefícios aumentam, depois ele entra numa forma de J, né? Aqueles benefícios que sobem, eles vão descendo e já não causam mais benefícios nenhum, eles se equivalem. Então, assim, nós temos formas hoje, Cláudio, com tecnologias de medir o que nós podemos fazer de benéfico ao longo da semana. Hoje nós temos alguns aplicativos. Eu trabalho com o Training Peaks, que é um aplicativo americano. Ele é o aplicativo de treinamento de endurance mais usado no mundo, e ali ele te diz tudo o que você faz. Ele te diz quantos passos você dá por minuto, que é o Garmin também faz isso. Ele te mostra sua frequência cardíaca, ele te mostra sua distância, ele te mostra a altimetria do treino onde você estava. Então ele é extremamente importante para você fazer uma avaliação global do aluno. Ele mostra seu estresse da semana do treino, se você está com o organismo estressado, ele mostra sua evolução. Aquela coisa que era totalmente empírica, que a gente acreditava, que a gente passava para o aluno, que ele estava evoluindo, hoje a gente mostra no papel o mapa de evolução dele, da forma física dele. A gente tem como mostrar tudo isso. Se tornou, assim, um elemento extremamente importante para as pessoas, né? Professor, são 8h48. Infelizmente, sua agenda também está apertada. Você fez a gentileza de estar aqui com a gente. Acho muito legal. Quem não te conhecia e passou a ouvir, ou está ouvindo e está assistindo esse programa, né, pode fazer contato com você. Deixa aí o seu contato, como eu te acho lá nas redes sociais. Já passamos aqui que você está na academia Bodytech, né, todos os dias. E segunda, terça, quinta e sábado. Segunda, terça, quinta e sábado na assessoria. E uma vez por semana no blog da Folha. E uma vez por semana no blog da Folha. Onde é que eu te acho aqui no Insta? No Insta é MS. Eu não te achei ontem. MS Coach. Na verdade é Mestre Coach. Tá. MS.coach. Coach. Porque
Tá aqui, MS peraí. Não, isso aqui não. Não, esse negócio de Fluminense ontem me estressou. Rapaz, sabe, vou te dizer, sabe? Time jogando bem o ano inteiro, chegou ontem contra o Flamengo e resolveu. Coach. Não tô achando não. ms.coach. É isso aí. Coach mudo, coach. Vou passar pra você aqui certinho. Porque, cara, vou te falar uma coisa. E aí não. Coach é ponto .ms. Na verdade, eu inverti, tá. né? Coach.ms. Porque, e aí eu acabei não te incomodando, mas para poder te marcar lá nas publicações, a gente marca daqui a pouco então. Tá aqui então, fácil. Agora sim, agora eu achei aqui. E aí vou republicar ali no... Maravilha. Compartilha comigo lá, coloca como colaborador, vai ser um prazer. Estar aqui com vocês na Folha é sempre um prazer imenso. Amigo, obrigado por tudo, sucesso. A gente se fala, eu vou te procurar também para evoluir, participar de umas corridas aí, que eu já estou só no recreativo, deixa eu ir para um nível mais alto agora. E aí tem até um vídeo meu falando sobre isso, mas fala, você quer evoluir, procura um profissional. Se não quer, só correr, só recreativo, enfim, vai do seu jeito, mas vai, o importante é ir. Perfeito, Cláudio. Eu também sou da seguinte linha, que eu já tinha comentado com você, eu não acho que todos precisam de uma assessoria, não. Realmente eu estou sendo assim, é minha forma de pensar. Eu acho que nem todos precisam de uma assessoria. Às vezes o cara se diverte muito mais sem assessoria, sem compromisso. Depende do perfil do cara. Se ele quer evoluir, quer fazer uma coisa direitinho, quer participar de prova, e realmente a assessoria faz sentido na vida dele. Do contrário, ele pode levar a vida naturalmente, sem estresse, Mas se ele precisa, como eu falei lá anteriormente, pertencer a um grupo, que a corrida é o esporte solitário digamos, coletivo que existe, né? Então, realmente é muito interessante. Essa chamada resenha pós-treino é maravilhoso, né? Então, eu recomendo a todos que queiram experimentar uma nova aventura, uma nova experiência, que queira participar de grupos, que queira melhorar a performance, procure uma assessoria, procure um professor. Necessariamente não precisa ser a minha assessoria, tem muitas assessorias boas aqui na cidade também, e eu recomendo para todos que queiram fazer um exercício, atividade física com segurança. Você tá com o Cristiano? Sim, Cristiano. E Cristiano, é fácil de... Cristiano é um cara, é uma dessas máquinas maravilhosas, mas tem que ter alguns cuidados com relação às suas articulações e etc. Ele está passando por um processo de recuperação agora, mas Cristiano é bom citar, eu não sei se as pessoas sabem que nós temos aqui em Campos um dos atletas mais importantes do Brasil e do mundo, né, na faixa etária dele, em provas de Ironman. É um cara que já foi para Kona 2 vezes, que é o Mundial de Triatlon, é a prova desejada. A cada 11 triatleta, 12 querem ir, entendeu? Então, ele realmente participou já 2 vezes, é um cara muito importante no cenário do triatlo do Brasil. Talvez as pessoas não saibam disso. Cristiano é um cara realmente fora totalmente da curva. Nós nunca tivemos uma pessoa em Campos que participou do Ironman do Havaí, desse campeonato mundial, e ele é um cara que participou já 2 vezes e já tem pretensão de novamente retornar para lá em breve. Se Deus quiser, ele estará novamente na ilha. Só soube que é um fominha doido, né? Não, ele não é fácil, não. Se deixar, ele quer... Não, ele para controlar ele não é fácil, não. Mas ele é extremamente competitivo. Ele já tem um perfil de competição. Se não for para competir, ele nem vai. Se não for para sentir dor, ele não participa. Ele correu uma maratona outro dia com todo estourado, com o próprio joelho antes de operar. Exatamente. Ele tem uma equipe que controla e que faz os treinos dele. Você é um deles, e eu sei que é tenso segurar a figura. Ele tem 54 anos. Ele está na faixa etária de 50 a 54 anos. O Cristiano está com 51 anos. 51 anos. 54. A faixa etária dele é de 50 a 54. Ele tem 51. Ele tem 51, vai para 52 anos, se eu não me engano. Mas parece ter 40, né? Bom, o bicho tá voando. E agora com o joelho novo, então tá um espetáculo. Bom, o professor, mais uma vez, obrigado, bom dia, boa semana, até breve. E a gente fecha por aqui este Folha no Ar, de volta amanhã às 7, com novas informações, com entrevistas, sempre, claro, aqui na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente.